vim para a Divisão de Proteção à Pessoa para atender os casos de pedofilia. Promessas e promessas, se você mandar uma foto, então funciona basicamente assim, e através dessas ferramentas. Pedofilia é considerado um crime de repúdio internacionalmente, né? Então, assim, o próprio Facebook, se você entrar na sua própria página pessoal, qualquer coisa que você não se sentir confortável, você pode denunciar. Vou mandar por e-mail, vou mandar por fax os 2 mandados de prisão. Então, um troco de nota e pedir que os alunos enviassem fotos pornográficas com caras de safado, digamos assim. Tava chegando em casa com dinheiro, tava chegando em casa com roupa. Pedir foto, pedir vídeo, pedir que ligue o webcam. Ele fala assim, eu estou com vontade de me suicidar. Meu nome é Ancila Veiga, sou delegada de polícia há 22 anos. Estou atualmente no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Divisão de Proteção à Pessoa. Sou titular da 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia. Meu nome é Magadiel, sou investigador de polícia. Eu estou nessa delegacia desde o final do ano passado. E basicamente o serviço aqui vem através a parte interessada, no caso a vítima, traz até nós o conhecimento de alguma coisa ou alguma foto que foi publicada, algum perfil que foi invadido, se ela está sofrendo ameaças de pedófilos, e basicamente funciona assim. São os casos em que a gente atua no combate aos crimes via internet ou os crimes em que a vítima é menor de 14 anos e sofre algum tipo de abuso sexual. Neste departamento eu já estou há 1 ano. Eu atuava anteriormente na 5ª Delegacia de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente, na Delegacia de Homicídios, e em outubro de 2013 eu vim para a Divisão de Proteção à Pessoa e assumi a 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia. Essa delegacia foi criada em novembro de 2011, através de um decreto que teve a reestruturação aqui do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, para atender os casos de pedofilia, os casos previstos no crime, os crimes previstos nos artigos do ECA. Outra coisa importante também da gente frisar é que nós temos aqui, né, na delegacia, 2 perfis que foram criados para poder manter conversação. Esses perfis foram criados com autorização do Juizado da Vara da Infância e da Juventude, e em algumas situações a gente acaba utilizando um desses perfis falsos para poder manter a conversação com o agressor. O trabalho é muito composto de internet, a gente investiga Facebook, Instagram, pelo próprio celular da pessoa, pelo WhatsApp, aquele aplicativo de mensagem, se está tendo alguma coisa. E através disso, se a foto, por exemplo, ela aparecer na internet, a gente consegue, através do próprio mecanismo do Facebook, descobrir que IP que está acessando aquilo, através de ofício, que vai para a Califórnia, e assim sucessivamente. Basicamente, o trabalho funciona dessa forma. Os perfis são autorizados, né, a gente poder ter acesso a esse perfil, e a gente basicamente monitora o Facebook. Hoje em dia é a rede social que mais tem incidência disso, né? De pedofilia, de predadores sexuais, que a gente chama, né? Então, através dos perfis, a gente acaba monitorando, ver se a pessoa entra em contato, se ela tem aquele modus operandi de tentar aliciar, tentar oferecer alguma coisa, pedir foto, pedir vídeo, pedir que ligue o webcam, que basicamente eles fazem dessa forma. Promessas e promessas, se você mandar uma foto, então funciona basicamente assim, e através dessas ferramentas. Muitas vezes a gente usa até o próprio Facebook da pessoa, que é a vítima, ela permitindo acesso, a gente entra pelo Facebook dela, tenta levantar o máximo de informações possíveis, e a gente não depende só da gente, depende da resposta que o próprio Facebook dá pra gente, que o ofício encaminha para a Califórnia. Então eles têm um sistema deles, que eles vão ver que IP que está acessando aquela máquina, aí dá o endereço, a gente vê. Então, assim, basicamente o nosso trabalho não é demorado, só que a gente depende da resposta dos órgãos de telefônica, operadores de celular, o próprio Facebook. Então a gente acaba ficando de mãos atadas enquanto eles não dão as respostas, entendeu?
Nós temos um espaço, que é chamado de brinquedoteca, onde as crianças que são vítimas de algum tipo de abuso sexual, elas têm um espaço para conversar de maneira mais calma, mais lúdica. Então foi montada essa brinquedoteca, onde a criança se sente mais à vontade e ela pode, né, através de bonecos, através de desenhos, explicar o tipo de abuso que ela sofreu. Pedofilia é considerado um crime de repúdio internacionalmente, né? Então, assim, o próprio Facebook, se você entrar na sua própria página pessoal, qualquer coisa que você não se sentir confortável, você pode denunciar. Isso é outra coisa que é interessante falar. Às vezes a própria família assustada já pega e denuncia. É uma faca de dois gumes, porque se você denunciar, o Facebook retira do ar e a gente não tem como acessar e saber de onde que está vindo aquela foto, ou quem está publicando, compartilhando, comentando. Então, assim, o ideal é que traga o nosso conhecimento antes de denunciar para o Facebook e deixe que nós tomemos as providências cabíveis. Aí a foto vai ser retirada do ar. Primeiramente, nós temos que identificar, né, ver se realmente a denúncia procede. Procedendo a denúncia, o aliciador, o pedófilo sendo identificado, a gente vai entrar, ver se ele tem realmente, se procede essas informações, pede mandados de busca e apreensão, tenta corroborar essas provas, tenta ver se na casa dele, no ambiente de trabalho, existem materialidade de vídeos sexuais, vídeos pornográficos, vídeos com crianças envolvidas, assim funciona. Existem os mais perigosos, os mais velhos, que aliciam dessa forma que eu te falei, de vem com aquela conversinha mole, vem abrindo a pessoa, e existem aqueles próprios que têm a mesma idade, que é o aluninho que recebe a foto namoradinha, publica tal. Isso também se caracteriza pedofilia. Você publicar a foto, você ter consigo, você comentar, compartilhar pela internet, isso caracteriza o crime de pedofilia, disposto no ECA. Então, existem vários tipos de pedófilos, digamos assim, mas realmente os mais perigosos são esses mais velhos que usam desse subterfúgio de ter a adoração da vítima, ou até às vezes o objetivo de controle, é o professor, é o padre, é o professor de música, e assim sucessivamente. Aqui também a parte cartorária, a parte em que se faz o registro da ocorrência, é a parte em que se faz a oitiva das vítimas ou dos parentes das vítimas, das denúncias. E aqui é a minha sala, onde eu atendo. Chega a denúncia de várias formas. Tem as denúncias que são vindas via Ministério Público, as denúncias que são vindas via Disque 100, ou então a própria vítima vem e faz a denúncia e a vítima já é ouvida, é instaurado um procedimento, um auto de investigação, porque aqui a delegacia foi criada para a elucidação da autoria dos crimes. E nos distritos comuns, nas delegacias de bairro, delegacias de área, de circunscrição, elas também têm a competência concorrente para registrar o fato. Quando a autoria é conhecida, os próprios distritos se encarregam da investigação. Quando é autoria desconhecida, entra aqui a delegacia de 4ª repressão à pedofilia. Para começar, né, o pessoal fala pedofilia. Pedofilia, né, na realidade, é um termo usado que não se enquadra. Não existe na nossa legislação, na legislação brasileira, o crime de pedofilia em si. Então, o que a gente procura, onde a gente procura enquadrar? Nós enquadramos nos artigos previstos no Código Penal, que seria o artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável, ou o 218-B, que é aliciar criança ou adolescente para a prostituição, e os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são os artigos 241, aos seus letra A, B, C, D, o artigo 244, que aqui fala que é manter fotos, fotografias, vídeos envolvendo criança ou adolescente com cenas de sexo explícito ou cunho pornográfico, vender, fornecer, distribuir,
simular cenas de sexo explícito com criança ou adolescente. Então, são todos os crimes previstos dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o enquadramento que nós fazemos. Então, nós temos muita ocorrência, muita denúncia, muito registro nesse sentido. A criança ou adolescente começa a se envolver ou num namoro virtual, através de Facebook, através de outros meios, WhatsApp, começa a manter algum tipo de relacionamento. E essa pessoa, né, começa a aliciar, esse indivíduo começa a aliciar essa criança ou adolescente até um ponto em que essa criança acaba tirando fotos do próprio corpo, nuas, colocando essas imagens, essas fotos, e isso daí posteriormente acaba alimentando redes de pedofilia. O aliciador, ele vai onde a vítima tem necessidade. Por exemplo, ela tem um problema de família, ela está sofrendo um problema em casa, não aceitação dos pais, não aceitação dos amigos. Então, vamos dizer assim, o pedófilo é uma pessoa muito inteligente, que ele vai exatamente onde a pessoa necessita. Tem situações em que a menina namora virtualmente um rapaz pela internet, não conhece, não sabe quem é, vê só a fotinho e começa esse tipo de relacionamento. Esse indivíduo pede para a menina colocar foto, a menina coloca a foto. Então, isso daí é crime. Às vezes ele mantém também esse tipo de imagem em computador. Quando a gente identifica o link ou o IP da máquina, a gente solicita mandado de busca, o mandado de busca é deferido pelo juiz. A gente entrando na casa, encontrando esse material dentro do computador, do notebook ou do próprio celular, o indivíduo é preso em flagrante, sendo maior de idade, é preso em flagrante. Então a própria vítima acaba acreditando que aquilo de verdade é um amor. Então ela começa a se apaixonar pelo pedófilo. Tem os casos em que são menores, são adolescentes. Namorou um menino na escola durante algum tempo, pôs essa foto assim para o namorado, aí brigam dali a algum tempo. Então o menino repassa para outros. Isso daí é crime, são todos os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí ela começa a enviar fotos, ela começa a ligar o webcam. Nós temos situações aqui em que crianças são aliciadas porque elas querem participar do fã-clube de um determinado indivíduo, né? E a gente percebe que é alguém por trás, não é aquele cantor ou aquela pessoa que está em evidência, que está na mídia, que está mantendo conversa com essa criança, com esse adolescente, através da internet. E eles exigem, falam, olha, você vai participar de um clipe, então você vai participar de biquíni, então eu preciso que você mande foto sua de calcinha e sutiã no primeiro momento, e posteriormente a criança, a menina ou adolescente acaba tirando foto nua e colocando. Então nós já temos alguns casos de crianças que estão sendo levadas para participarem de uma determinada novela, e a criança acha que vai participar, eles colocam, né? Eles fazem todo um trabalho de envolvimento. Ele começa a deixar aquela pessoa acreditar que ele é um porto seguro para ela. Então ele vai dessa forma. Então, ele vai aliciando, ele vai oferecendo coisas, ele vai falando coisas bacanas quando a pessoa precisa ouvir. E aí o ser humano funciona dessa forma. Quando você está necessitado, você vai procurar onde você tem. Então, dessa forma, ele vai começando a criar um vínculo com a pessoa. Porque você vai me dizer, nossa, mas em pleno século XXI, 2014, como é que os jovens ainda caem nessa história, nessa situação? É que são jovens, por isso mesmo. Eles ainda não têm vivência, eles ainda não têm experiência de vida. E é o que a gente sempre pede para os pais que vêm aqui, que fiquem atentos, que acompanhem os filhos, na hora que eles estão conversando na internet, estabeleçam um horário, um limite. Ah, mas meu filho não me passa a senha, ou minha filha não me passa a senha. Absurdo. Para começar, a criança, né, ou adolescente, na hora que está montando a página, o perfil no Facebook, deveria estar acompanhado de um adulto, de um responsável para montar essa página. E a gente percebe que os pais chegam aqui completamente desorientados, desnorteados, eles não têm a mínima noção, não sabem o que está acontecendo.
Em alguns casos, chega em situações até bem desagradáveis. Ou a menina acabou mantendo depois, conheceu esse indivíduo, acabou mantendo um relacionamento, ou então essas fotos que essas crianças, que essas meninas tiraram, acabam aparecendo em sites pornográficos. A criança não tem noção de que aquilo que está sendo feito é errado. E é por isso que você também tem que procurar trabalhar com a cabeça da criança. Porque a criança, às vezes, não entrega o predador sexual, a gente costuma chamar de predador sexual. A criança, porque para ela o que está acontecendo é gostoso, está dando prazer, né? Ela está sendo despertada, está sendo iniciada. Ela não sabe que aquilo ali é crime, ela acha que é normal. Aconteceu, era uma brincadeirinha, era um joguinho, era um tipo de jogo. E nessa situação, o indivíduo vai aproveitando, vai abusando sexualmente dessa criança. E é isso que a gente também tem que procurar, que a gente pede para os pais que vêm aqui, que fiquem atentos, qualquer mudança de comportamento, né? A criança tinha um comportamento, ela agia de uma maneira, de uma hora para outra, ela muda, começa a ficar retraída, começa a ficar rebelde, começa a apresentar enurese, começa a apresentar algum tipo de pânico. Tem criança que não pode ter contato mais no âmbito familiar, é no seio familiar que está acontecendo essa violência sexual, esse tipo de abuso sexual. Aí o que acontece? A criança não pode ver determinada figura masculina da família, que é aquela pessoa que está abusando dela. Então, tem alguns, o corpo fala, né? O corpo transmite sinais, e a gente pede que o pai e a mãe fiquem atentos a esse tipo de sinal. Outra situação também que a gente percebe é que as escolas têm muito medo de fazer denúncia. Às vezes a criança chega na escola com algum tipo de arranhão, algum tipo de marca no corpo, e eles não querem denunciar, não querem se envolver, ficam com medo, acaba deixando passar. Mas o educador, o orientador tem a obrigação, tem o dever, inclusive previsto no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que faça a denúncia. O pessoal da área da saúde que vê que a criança chega ali no posto de saúde ou no pronto-socorro com algum tipo de marca, de violência que tenha conotação sexual, deve imediatamente procurar uma delegacia, chamar a polícia militar, no caso, ou então chamar o conselho tutelar e fazer essa denúncia. O adolescente, às vezes, também não tem noção. Situações em que a adolescente tira a roupa, se fotografa ou liga a webcam, a outra pessoa grava, captura aquela imagem, a menina está completamente nua, em poses sensuais, e em cima disso começa a distribuir para outras pessoas, distribuir para terceiros, ou colocar em sites pornográficos. Isso daí é crime. A menina acha que está mantendo um relacionamento amoroso com um rapazinho, o que vai ser o amor da vida para o resto da vida, brigam, ela postou foto dela nua, mas para frente o rapaz começa a mostrar essas fotos dela para terceiros. Isso daí é crime. Se for menor de idade o rapaz que está passando isso daí, outros terceiros estejam envolvidos, a gente encaminha todo o caso para a Vara da Infância e da Juventude. Agora, sendo maior de idade, solicitando-se, representando o mandado de busca, o juiz deferindo, pode até haver flagrante. E a gente pede que a pessoa venha aqui na delegacia ou se dirija a um distrito mais próximo da sua casa para registrar o fato e, como eu disse anteriormente, sendo de autoria desconhecida, automaticamente é encaminhado aqui para essa delegacia para investigação. Imediatamente registra-se o boletim de ocorrência nos casos em que há estupro de vulnerável,
que a vítima é menor de 14 anos e foi abusada sexualmente por algum parente, pai, padrasto, tio, imediatamente instaura-se inquérito policial. Essa vítima é encaminhada ao Hospital Pérola Barton, aqui em São Paulo, para o projeto Bem Me Quer, onde ela é submetida a exame de corpo de delito, exame de constatação de conjunção carnal e atos libidinosos. É ouvido todo mundo, o laudo é importantíssimo para comprovar se houve ou não algum tipo de conjunção carnal. Aí você pode perguntar, mas se não teve a conjunção carnal, se foram os atos libidinosos, né? Que é o pai passar a mão pelo corpo da filha, não vai ter laudo. Tem, o laudo vem dizendo que não houve a conjunção carnal. Mas essa criança também é encaminhada para um exame psicológico, um laudo psicológico. Quarta Delegacia de Pedofilia, boa tarde. Ancila, delegada? Tudo, como é que você vai? Tudo bom? Osneide? Tá. Pode passar por fax? Tá. Então eu vou te dar o número do... Pode. Deixa eu só chamar o meu investigador um minutinho, que ele já te passa os telefones, tá bom? É dois mandados de prisão que eu consegui. Então, Danilo tá aí? Eu preciso que passe o número do fax e o e-mail, é da 4ª Vara de Criminal de Guarulhos. Você passa para mim, você atende? Do Secop. Não, do Secop. Porque esse aqui do Secop eu tenho aqui. Passar para eles mandarem, vão mandar por e-mail e vão mandar por fax os dois mandados de prisão. Deixa eu só pegar o telefone. Pode sim. Você vai passar agora? Tá bom então, eu fico aguardando, tá? É Santa. Tá bom. Eu recebi uma denúncia, foi no começo agora deste ano. A gente lá em casa começou a tomar uma certa preocupação com o garoto. O garoto estava chegando em casa com dinheiro, estava chegando em casa com roupa, perguntava para ele de onde que ele tinha tirado, de onde ele tinha conseguido. Ele sempre falava, foi um favor que eu fiz, eu ajudei a descarregar um carro, eu limpei não sei o quê. Sempre ele falava alguma coisa. Inclusive, no final de semana ele faz um servicinho com a minha filha, que a minha filha trabalha. Então minha filha arrumou um servicinho para ele fazer lá, mas o tanto de dinheiro que ele pega disso daí não era o que ele estava trazendo, que estava se mostrando dentro de casa. A irmã achou que ele estava sendo cooptado pelo tráfico, que estivesse sendo usado, né, por traficantes. Um dia mesmo ele estava com, acho que quase R$100 na carteira, assim, um dia só. Eu ajudei um rapaz a descarregar um caminhão, era num sábado. Aquilo foi, e a gente estava investigando. A minha menina, inclusive, que foi a grande pessoa que ajudou, né? Isso daí, que ela é ágil na internet e tudo, e ela também estava vasculhando, porque nós estávamos com uma preocupação grande, que eles estavam mexendo com droga. Ele está falando alguma coisa, tem alguma coisa, ele vai para lá, vem para cá. Aí ele um dia esqueceu o Facebook aberto. Ele esqueceu, ele estava mexendo, minha filha só estava sondando ele, esqueceu. Minha filha pegou as primeiras conversas. A irmã começou a olhar, verificou inúmeras mensagens trocadas entre o irmão e o indivíduo. Esse indivíduo era professor. Nesse dia, era uma quarta-feira, essa primeira conversa que eles tiveram. Aí meu filho tinha acabado de chegar da escola. Foi as primeiras conversas que a minha filha começou a captar, né? Aí ele dizia,
pro menino tudo isso daí, tudo. Aí chegou ao ponto de oferecer dinheiro. Porque até aí a conversa ainda ia pra lá, pra cá, aquela coisa toda, tal. Até um menino no Facebook dá aquela risadinha, né? Achando graça do que o cara tava falando, tudo, não sei o quê. Ele pedia que os meninos se sentassem nas primeiras fileiras da sala de aula, que fossem de bermuda, que sentassem de perna aberta e que quando entregasse algum tipo de trabalho era para entregar um CD onde o menino mostrava o pênis, ou o pênis ereto, ou se masturbando, alguma coisa nesse sentido, para que tivesse uma nota boa. Esse professor Creuso que tá preso, ele fala numa das primeiras palavras, ele fala assim: eu vi o trabalho que você fez com outro garoto, né? Não vou citar o nome dele, outro garoto da escola, por professor Vitor, que é o outro que está sendo procurado, né? Que está sendo intimado, né? Era você mesmo? Aí o meu menino fala: sim, era eu mesmo, mas eu posso ver. Porque esse professor Vitor, ele pegava por intermédio desse outro garoto, pedia os CDs deles com as partes íntimas tiradas, tal, não sei o quê. Então esse Creuso nesse dia insistia muito para o meu menino tirar a dúvida dele se era ele mesmo. Meu menino falava: sim, sou eu mesmo, tal, não sei o quê. Não tem como eu ver, coloca na Elbicamp aí, tira a roupa aí, bota na Elbicamp aí para mim ver, tal, não sei o quê. E os alunos, com medo de ser reprovados, acabavam enviando. E alunos assim, de 16, 15, 17 anos. Eles enviavam essas fotos e o professor catalogou esses alunos. Inclusive dava notas e fez como se fosse um muralzinho com os alunos interessantes. E outro professor, inclusive assim, se interessou por isso e pediu esse material. Quando ele ofereceu o dinheiro, o menino abraçou. Aí o menino caiu, jogou, o menino caiu. Aí começou uma série né, sucessivamente, conversa e tal. Aí marcaram os encontros. E basicamente o problema é esse: ele usava da autoridade que ele tinha sobre a vítima. Ele era professor, então ele falava: eu sou professor, eu mando aqui, vocês têm que me obedecer e tal. Então você ficava ficando com medo, né? Constatamos também que isso já vem ocorrendo há muitos anos. Só que a vítima tem medo de denunciar. Vai denunciar um professor, um cidadão acima de qualquer suspeita. Minha menina, com tudo aquilo, falou: pai, tem que denunciar. Eu falei: sim, eu vou denunciar. Mas qual o caminho? Pensei comigo, qual o caminho que eu vou fazer? Aí eu fiquei assim meio perdido. Falei: vamos fazer o seguinte, fala tanto no 181, vou ligar para o 181. Liguei eu no 181, expliquei e tal. Atendente do 181 falou assim para mim assim: não, mas se o senhor tem tudo isso nas mãos, tem que ir na delegacia, vai direto na delegacia. Aí eu pensei comigo: mas na delegacia do bairro não vai dar certo. Delegacia, ainda mais onde eu moro, eu conheço a delegacia lá. Falei: não dá certo e tal. Aí minha menina fez outra denúncia no 181 também, reforçando. Passou mais uns dias e tal, eu tomei a decisão. Eu falei: não, eu tenho que arrumar outro lugar, eu tenho que descobrir. Eu falei: vou no DEIC. Para mim o caminho era o DEIC, lá na Zac Nash. Aí estava focado que era no DEIC. E eu, como trabalho na rua, estava com toda aquele papelada na mão, tudinho, eu falei que assim que eu terminar meu serviço, eu vou lá pro DEIC. Aí deu na minha cabeça, de eu pegar no telefone público e ligar para descobrir um telefone do DEIC. Aí eu não conseguia descobrir o telefone do DEIC, eu cheguei no telefone, acho que é 195 da Polícia Civil. 95. Aí eu liguei para o 195, o atendente me falou assim: não, tem uma delegacia especializada, que é lá no DHPP. O senhor conhece o DHPP? Eu falei: conheço. Há muitos anos atrás eu trabalhei na área de segurança, eu já conheci o DHPP, mas não sabia que tinha essa unidade aqui dentro. Aí eu vim para cá. E um desses pais ficou sabendo da história e veio até nós com essa informação, ou seja, chegou com a denúncia, e nós começamos a levantar as informações. Naquele mesmo dia, eu acabei meu serviço, cheguei em casa, coloquei o meu carro, que eu trabalho com o carro na rua, e vim até de ônibus. Quando eu cheguei ali naquela porta, rapaz, eu tive vontade de voltar para trás. Tava com os papéis na mão, eu cheguei até a chorar. Ele chegou bem
triste, preocupado, se sentindo humilhado. A gente percebe que as pessoas também ficam com receio de julgamentos, que ocorra algum julgamento por parte da polícia, dos policiais que atendem. Eu costumo até brincar, dizer, a polícia não julga ninguém, só duas pessoas julgam, o juiz ou Deus, né? O trabalho da polícia é investigar, ver a veracidade dos fatos, constituir provas suficientes, provas robustas, para que o promotor efetivamente consiga fazer uma denúncia e o juiz possa aplicar a pena. Juntamos todo o material que esse pai trouxe, né? As conversas foram impressas e eu solicitei mandado de busca na residência. E de fato procedia. Tinha qualificação do professor na página dele e por aí vai. E nós entramos, pedimos mandado de busca e apreensão. Na casa dele foi encontrado os CDs, ou seja, ele teve materialidade. As conversas foram impressas e eu solicitei mandado de busca na residência. A promotora concordou, o juiz decretou, nós cumprimos o mandado de busca. Na residência desse indivíduo foram localizadas cerca de 30 e poucas mídias, CDs, onde havia números de série ou nomes de alunos dessa escola. Começamos a investigação, eu fiz o flagrante, ele foi autuado em flagrante, esse indivíduo, porque foi encontrado esse material na residência dele, e no decorrer da investigação levantamos que tinha mais um outro professor envolvido, que era o que a pessoa que exigia, para o aluno tirar uma nota boa, para o aluno passar de ano. O aluno, menino, era só com os meninos que ele tinha esse tipo de comportamento, não com as meninas. E ele naquela delegacia explicou realmente que ele fazia isso, que era o modus operandi dele. Nós conseguimos detectar cerca de 30 vítimas, 30 meninos no decorrer já de algum período, já de algum tempo. Aí, com o depoimento em torno, acho que de 30 ou quase 40 alunos, explicavam que era sempre a mesma coisa. O professor pedia fotos, os alunos mandavam. Então, se agora você me trouxe aqui, o mandato seu é muito bom, vai conseguir iniciar esse caso. É um caso bem complicado mesmo. Uma escola pública de Guarulhos, uma escola de nome, e é assim que eles faziam. Aí aquele investigador que está ali, o fortinho ali, ele estava sentado aqui, ele olhou para mim assim, pois não, posso fazer pelo senhor? Eu olhei assim, respirei fundo, eu falei, estou precisando de ajuda. Ele falou, senta aí. Aí a gente começou aí, ele pegou toda a papelada, começou a ler, aí apareceu a doutora, apareceu o Felipe e tal, não sei o quê. Começou aquela... Aí na hora a doutora ainda falou assim, tem que trazer o menino para nós lavar o boletim de ocorrência. Aí eu falei assim, doutora, eu não queria que... Porque eu na verdade, eu estava com o receio do menino ser preso também. Por tudo que aconteceu, pelo envolvimento dele, ele também ser preso. Isso doía muito em mim. Desde o primeiro instante, eu deixei isso muito bem claro para esse senhor, familiar, como para os outros, também foram outros 3 rapazes que se submeteram a esse tipo de comportamento, aceitaram dinheiro, mantiveram relação sexual com esse professor, que eles estavam sendo induzidos, né? Estavam sendo levados, isso daí é uma forma de prostituição, eles estavam sendo levados à prostituição. Talvez é isso que tem uma grande preocupação dos pais que não denunciam. Eles eram as vítimas, eles não poderiam ser condenados, não poderiam ser culpados por esse tipo de situação, eles eram as vítimas. Quem estava cometendo os crimes eram esses professores que estavam aliciando, estavam induzindo esses adolescentes à prostituição. Então eu tinha essa preocupação muito. Agora mesmo eu conversei com a doutora, eu falei a mesma coisa. Ela falou, não, de maneira alguma, pode ficar tranquilo. Isso não vai acontecer, eles foram tudo vítimas. Todos eles, não só o seu filho, que foi o principal. Aí nisso que eu falei para ela que não era conveniente, porque o menino nem sabia que eu estava aqui. Na verdade eu estava, o modo de dizer, entregando tudo de mão beijada e o menino não sabia que eu estava aqui. E o que a gente sempre comenta nesses tipos de crimes que a gente atua, os crimes sexuais, é muito difícil você fazer prova, é muito complicado, porque o descrédito é com relação à vítima, nos casos de estupro.
A menina seduziu o pai, a menina seduziu o padrasto, a menina seduziu o avô, a criança seduziu o tio. E não é bem assim que funciona. O André me ligou, falou: seu Wagner, aqui é da delegacia, assim, nós estamos com o Cleilson aqui, preso. E o que nós pegamos na casa dele é forte. E nós precisamos do seu menino aqui agora. Rapaz, aquele dia foi o pior dia da minha vida. Eu não sabia se eu continuava trabalhando, eu fiquei tão apavorado. A minha preocupação, a do juiz do caso, a da promotora, eu conversei várias vezes com eles, é com relação à cabecinha dessas vítimas. Teve vítima que chegou a falar em suicídio. Teve mãe que veio aqui, avó, familiar, que não sabia do que estava acontecendo, que passou mal aqui dentro da delegacia. Nós tivemos que encaminhar para o nosso setor aqui do departamento, que tem enfermagem, para dar um apoio, para dar um suporte. E muitos desses jovens, desses adolescentes, eu encaminhei para atendimento psicológico. O meu menino, ele tem um amigo, ele já é de maior, tudinho, que trabalha no exterior. Ele trabalha no exterior e ele vem para cá, para o Brasil, às vezes uma vez por mês e tal. E eles conversam muito pela Unicamp. E o meu menino começou a relatar para ele, na época que a gente ainda não sabia, que a minha menina também levantou isso, que está no processo. Ele relata para esse rapaz que ele estava fazendo, que o bairro em si está uma merda, cheio de coisa, não sei o quê, e ele estava fazendo uma coisa muito errada. Aí esse rapaz chega e fala para ele: mas o que você está fazendo? Não, eu não quero falar, tem vergonha e tal. E aí foi aquela conversa e tal. Quando nós descobrimos isso, que a minha menina descobriu essa atitude que ele tomou, que praticamente ele estava tentando relatar alguma coisa para esse rapaz, nós entramos em contato com ele. Minha menina conseguiu entrar em contato com ele lá no exterior, falou para ele que estava acontecendo. Falou: olha, o que está acontecendo com ele, nós vimos que ele conversou com você, essas palavras dele e tal, não sei o que, esse comentário. O que está acontecendo com ele é que ele se envolveu assim. E ela coloca assim: meu pai já fez a denúncia. Só que, né, ele ainda não sabe. Nós precisaríamos que ele abrisse a boca para a gente poder conversar com ele, né? Tentar aquele psicólogo, assim, né? Aquela psicologia para não abalar ele, porque eu tinha medo, porque uma das coisas que ele relata para esse rapaz, da primeira conversa que ele tem, que ele está fazendo certas coisas erradas, ele fala assim: eu estou com vontade de me suicidar. Nós ainda não temos psicólogos que atuam diretamente aqui. Então, os casos que a gente percebe que está extremamente difícil, doloroso para as vítimas, eu peço auxílio dos psicólogos que tem aqui na Delegacia de Desaparecidos. E eles dão um certo suporte e, através deles, eu consegui encaminhar vários adolescentes para atendimento psicológico. Teve menino aqui que chorava na minha frente, falava: doutor, eu vou ser preso. Mas não, você é vítima, você foi induzido, você foi aliciado. Aí eu peguei e falei, a minha menina conversa com esse rapaz, né, pela Unicamp, e fala para ele: vê se você consegue tirar mais alguma coisa. Ele fala com você. Aí ele começa, o rapaz começa lá do exterior a trabalhar em cima dele. Começa a falar para ele, conversar e tal. Aí ele se abre para ele, fala o que está acontecendo, tudo. Aí ele chega e fala assim: não é bom você falar para os seus pais? Ele fala: eu não estou preparado. Aí o rapaz lá fala assim: e você quer que eu falo para eles? Aí meu menino fala assim: se você falar, eu agradeceria. Aí foi a hora que eu cheguei no menino. Falei: olha, eu sei de toda a conversa que você teve com fulano lá no exterior. O pai já denunciou já faz tempo. Agora você tem que estar preparado pelas consequências. Você está preparado? Ele falou: estou preparado, pai. Falei: você sabe que a gente agora vai percorrer um caminho longo. E eu não vou te abandonar. Foi duro, cara. Dentro da escola houve assim
várias reuniões, foram feitas várias reuniões, porque quando saiu a matéria na TV, aquilo explodiu, que era uma bomba, né? Inclusive, na noite que saiu a matéria, foi no domingo, né, que saiu, que assistiu, o Vitor, esse professor que está sendo procurado, né, que está sendo intimado, né, que está aí dentro do processo aí, ele não mora muito longe da minha casa, E a minha menina pegou e saiu na rua e passou na frente da casa dele, disse que ele gritava que nem louco, por ter visto a reportagem, gritava, por que isso que aconteceu, não sei o que, xingava, tal, não sei o que, disse que foi muita bagunça, assim, que dava para ouvir na rua, aquela gritaria. No outro dia, a repercussão foi enorme. Aí teve um monte de reuniões que os pais começaram a procurar na escola, tal, o diretor fez algumas reuniões, até então o diretor negou que não tinha nada a ver, que o Creuso não tinha sido preso, não sei o que e tal. Aí depois que me divulgou a imagem mesmo dele na televisão com o Creuso ali e tal, e a casa caiu. Aí realmente ficou... Não tem meios assim para você falar, vou tirar ele e vou colocar em outro lugar. As escolas são um pouco longe, tá? E são piores até da onde está. Tá, eu sou sincero, a escola que tem ali até é um pouco mais amena, mas as outras, se for colocar ele nas outras escolas que é mais longe, o negócio fica meio complicado. Mas ele ficou mais aliviado também de voltar aí. A escola teve uns 15 dias que ele não foi na escola, dentro do que estava acontecendo, ele não queria ir na escola. Depois que eles foram presos e o Vitor foi afastado, que a doutora pediu para ele ser afastado pela Secretaria da Educação, aí ele começou a frequentar mais a escola. E foi graças a essa atitude dessa irmã, desse pai que veio aqui, que nos trouxe essa denúncia, que nós conseguimos, eu acredito que agora, quebrar, né, essa corrente de impunidade que vem acontecendo há muito tempo. Eu aconselho o pai ele ser mais amigo do filho. Às vezes a gente na correria do dia a dia esquece um pouco também de conversar com o filho, de ver o que está acontecendo com o filho, alguma coisa. Tem muitos pais que até falam, não, eu investigo meu filho, eu quero ver o que ele está mexendo na internet e tudo, mas eu acho que ainda não é muito suficiente, não. Vê o que está acontecendo, ele está aparecendo com alguma coisa estranha, alguma coisa, dá uma investigada, conversa direitinho. E a hora que descobrir mesmo que não tenha medo não. Dói. É complicado, mas funciona, a coisa funciona. Eu vi que a coisa funciona. Vem, denuncia. A única coisa que eu falo é que eu acho que não deveria ser assim numa delegacia qualquer. Não deveria. Tem aqui a delegacia da doutora aqui, do DHPP aqui, da doutora Arcília, tudinho, que mexe com esse trâmite, é o melhor caminho. Não estou falando isso porque estou puxando o saco deles nem nada, mas é o melhor caminho. Porque se caísse em qualquer outra delegacia, ia ficar esquecido. Inclusive tem um boletim de ocorrência no 7º TP de Guarulhos, que está no processo, contra esse Vitor, estava parado lá. Não fizeram nem questão. A doutora levantou e conseguiu trazer a vítima aqui. Então você vê, se eu fizesse a mesma coisa, também tinha dado em nada praticamente. Vai lá saber quando. E eu também não sei, o 181 também não me ajudou muito. Tá? Só a orientação que eu tive no 181 foi isso. Você tem que ir na delegacia, Acho que é melhor a pessoa tomar coragem e vir no lugar adequado. Não, eu sempre até, muito assim, em relação a sexo, eu sempre estou muito alertando ele, sempre alertei muito ele. Eu falo para ele, rapaz, você já está com uma idadezinha aí de engravidar as meninas, não, cuidado, usa preservativo, isso, aquilo, outro. Sempre eu falei muito isso daí para ele. Dentro do decorrer da situação, eu tenho falado para ele não ter mais esse caminho, não errar ou ter essa atitude que teve. Para que você vai procurar um outro homem? Qual o sentido? Só por causa do dinheiro? Eu falo para ele assim, o que você precisar é só você chegar em mim e falar, a gente dá um jeito, faz um sacrifício, tudinho, e a gente consegue. Seja aberto comigo, confia em mim. Eu falo muito isso para ele. Todo dia quando eu chego em casa eu pergunto para ele, tudo bem? Como é que está na escola? Alguma novidade, alguma coisa? Não, pai, tudo bem. Qualquer coisa você fala comigo. Eu sempre estou falando isso daí para ele depois do que aconteceu, mais ainda eu falo muito isso daí para ele. O problema maior é que o homem, ele tem vergonha de falar
né? Na verdade, o homem ele tem vergonha de falar o que ele fez, o que ele está fazendo, é que nem a doutora falou para mim aqui, no primeiro dia que nós viemos aqui, com aquele dia que chamaram aqui, que eu vim, ela sentou aqui e falou assim, eu não estou aqui para julgar a opção sexual de ninguém, cada um faz da sua vida o que quer. Realmente, eu não sei se o meu filho amanhã mais tarde, ele vai ser hétero ou do outro lado, eu não sei. É isso que a gente pede para os familiares, né, de violências desse tipo, que nos procurem, que procurem a delegacia ou que nos procurem aqui no departamento, serão atendidas. É o nosso papel, é a nossa obrigação, é a nossa função e a gente fica com a sensação de dever cumprido a hora que consegue efetivamente a decretação da prisão preventiva dos acusados, a gente consegue cumprir essa prisão e depois dar uma posição para a família, que é isso que a família precisa, né? É isso que a família vem e busca com a gente, uma resposta séria, uma resposta de que o caso não foi esquecido e que foi devidamente investigado.